Olá, galerinha do sexto ano da Escola de Ensino Fundamental, professora Joana Marques Bezerra. Olha nós aqui de novo com mais uma videoaula, professor Antônio José, professor de língua portuguesa, trazendo para vocês hoje nessa videoaula uma revisão sobre um assunto que já foi estudado nas primeiras semanas de aula desse ano letivo, e que agora faz necessário a gente fazer uma revisão para fixar melhor os conteúdos já estudados, né? E o assunto da nossa videoaula de hoje é justamente linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Nós vamos tratar desses três tipos de linguagem: linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista, né? Também chamada de linguagem híbrida, tá certo? Então vamos começar a nossa videoaula com a definição. O que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal e o que é uma linguagem mista? Vamos lá ver aqui no nosso monitor, né, as definições. Então aqui nós temos linguagem verbal, é aquela que utiliza a palavra falada ou escrita para estabelecer a comunicação. Então, se a gente utiliza a palavra falada ou escrita para se comunicar, a gente está fazendo uso da linguagem verbal. Verbal é porque utiliza a palavra, seja falada ou escrita. Então, essa é a definição, simples assim. Vejamos agora a definição de linguagem não verbal. Linguagem não verbal é aquela que se utiliza de gestos, cores, símbolos, som e imagens. Ou seja, é aquela que não utiliza a palavra, nem falada, nem escrita, mas faz uso de outros recursos para estabelecer a comunicação entre o locutor e o interlocutor. Ou seja, locutor é aquela pessoa que fala ou escreve, e interlocutor é aquela pessoa que ouve ou lê a mensagem escrita, ok? E agora vejamos aqui a definição de linguagem mista ou híbrida. Linguagem mista é aquela que utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal e não verbal. Ou seja, quando nós estamos utilizando, né, nesse exemplo aqui prático que eu dou para vocês, no meu caso, eu estou usando gestos e estou usando também a fala. Então, eu estou usando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Portanto, eu estou fazendo uso da linguagem mista, né? Linguagem mista é aquela que utiliza ao mesmo tempo, simultaneamente, a linguagem verbal e não verbal. Ok? Vamos ver agora exemplos, para a gente fixar melhor esses conceitos, essas definições, né? Vamos ver exemplo desses três tipos de linguagem. De olho aqui no monitor, né, nós temos aqui exemplos de linguagem verbal. Exemplos: embalagem de produtos, filmes, palestras, mensagens e e-mails, livros, poesias, prosas, sites, telefonemas e recados. Estes exemplos aqui são exemplos de linguagem verbal, aquele que utiliza a palavra falada ou escrita, ok? Vamos agora para exemplos de linguagem não verbal. De olho aqui no monitor. Linguagem não verbal: bandeira, buzina, cores, desenhos, esculturas, etiquetas com símbolos de instruções de lavagem, figuras, gestos, mímicas, imagens, logotipo, né? Os símbolos, inclusive aqui o símbolo, né, da nossa escola que está estampado no nosso fardamento. O símbolo em si é uma linguagem não verbal. Agora, quando ele está associado com alguma palavra ou alguma frase, aí nós vamos ter o uso das duas linguagens, né? Nesse caso aqui, nós temos o símbolo e temos também o nome da escola. Então você tem aí as duas linguagens, a verbal e a não verbal, portanto uma linguagem mista. Luzes também são exemplo de linguagem não verbal. Obras de arte, placas, semáforos, né? E muitos outros
que a gente poderia dar aqui como exemplo. Então, esses exemplos aqui são exemplos da linguagem não verbal, aquele que utiliza símbolos, cores, sons, gestos, né, a mímica, então linguagem não verbal. Vejamos agora o exemplo da linguagem mista ou híbrida, né? De olho aqui no monitor, nós vemos aqui dois exemplos de linguagem mista, aquela que utiliza a palavra e que utiliza também a imagem, o desenho. Então, nesse primeiro exemplo, vocês estão vendo uma figurinha, né, que vocês conhecem bastante, essas figurinhas que nós utilizamos nas redes sociais, no WhatsApp, né, no Facebook, no Messenger, enfim. Nas redes sociais se utiliza muito estas figurinhas. E aí nós temos a figura, e abaixo da figura nós temos uma frase. Sorria, você está sendo filmado. Então observe que aqui, neste exemplo, eu tenho o desenho, eu tenho a imagem e tenho uma frase, ou seja, o uso da palavra. Então, eu tenho dois tipos de linguagem, a verbal, né, e a não verbal. Então, quando eu utilizo esses dois tipos simultaneamente, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uso da linguagem mista ou híbrida, tá certo? Essa tirinha é outro exemplo de linguagem mista, né? As tirinhas, elas utilizam os dois tipos de linguagem, né? A verbal e a não verbal, porque nos balões nós vamos ter a fala das personagens, nós vamos ter a palavra, né? O uso da palavra, e nós vamos ter também, associada ao uso da palavra, os desenhos das personagens, as cores, né? Os símbolos que aparecem. Então nós temos aí o uso de uma linguagem híbrida, ou seja, uma linguagem mista, que utiliza a linguagem verbal e a não verbal, ok? Agora, de olho no monitor, nós vamos ver uma imagem, né, que mostra ao mesmo tempo o uso desses três tipos de linguagem num exemplo só, né? Então, observe aqui que na primeira coluna eu tenho a frase, não fume. Então aqui foi utilizada a palavra, portanto, linguagem verbal. Na segunda coluna eu tenho apenas a imagem, eu tenho apenas um símbolo, né, um desenho, ou seja, e não tem nenhuma palavra, né, neste símbolo. Portanto, eu estou diante da linguagem não verbal. E lá na terceira coluna eu tenho o mesmo símbolo que aparece na segunda, mas abaixo do símbolo, dessa simbologia, eu tenho a frase não fume. Então eu tenho aí a imagem, o desenho, e eu tenho a palavra. Quer dizer, como esses dois tipos, eles estão juntos, eles aparecem simultaneamente para emitir uma mensagem, então nós dizemos, né, que essa linguagem é uma linguagem mista ou híbrida, tá certo? Então esse exemplo ele mostra ao mesmo tempo os três tipos de linguagem, ok? Pois bem, e agora para encerrar a nossa videoaula, eu deixo para vocês aqui uma atividade, né? Essa atividade vocês vão copiar as questões no caderno e vão responder em casa, né? Nesse período agora de afastamento social, em que todos os alunos estão em casa e os professores também, né? A gente está procurando interagir com vocês através de diferentes meios, utilizando a tecnologia como ferramenta de trabalho. Então, aqui eu deixo essa atividade com 4 questões. A primeira está pedindo para vocês definirem os 3 tipos de linguagem, verbal, não verbal e mista, né? Eu acredito que não vai ser nem preciso vocês voltarem a assistir o vídeo, mas se sentir necessidade, pode assistir tantas vezes quanto precisarem, né? É só vocês visitar o nosso canal, né? Ou até mesmo no WhatsApp, vocês podem, né, assistir o vídeo várias vezes para poder fixar melhor
esse assunto. Então aqui vocês vão conceituar, vocês vão definir, dizer o que é linguagem verbal, não verbal e mista. E isso eu falo, né, na videoaula. Quem prestou atenção, não vai ser nem preciso voltar a assistir o vídeo novamente. A segunda questão diz o seguinte: quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas, elas se misturam. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usadas nas partidas de futebol? Então eu tenho aqui 4 opções, 4 alternativas. E vocês vão marcar, essa é uma questão para vocês marcarem a resposta certa. Então só tem uma alternativa correta. Ou seja, só tem uma alternativa que é exemplo de linguagem verbal. Qual é essa alternativa? Vocês vão marcar essa alternativa correta, tá bom? Então nós temos aqui nas alternativas bandeiras de impedimento, cartões vermelhos e amarelo, locutor de futebol e apito do juiz. Qual desses exemplos, né, é exemplo de linguagem verbal? E aí vai lá e marca, assinala a alternativa, ok? Vejamos agora a questão 3. Nas histórias em quadrinhos, qual linguagem é mais utilizada? Eu falei isso na videoaula. Qual é a linguagem mais utilizada nas histórias em quadrinhos? Procure explicar por quê. Procure justificar. Por que os quadrinhos fazem uso, né, desses tipos de linguagem? Tá certo? E a quarta questão e última da nossa atividade diz o seguinte: leia o poema a seguir e transforme-o em uma linguagem mista. Uma linguagem que reúna a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, leia o poema a seguir e transforme-o em uma linguagem mista. O poema diz o seguinte: eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo, com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! É um poema do poeta Pedro Bandeira. Certo? Então vocês vão ler esse poema e vão transformar esse poema, que é uma linguagem verbal, vão transformá-lo numa linguagem mista que reúna, né, a linguagem verbal e a não verbal. Então eu deixo essa atividade para vocês fazerem em casa, né? Visite, né, o nosso canal no YouTube, se inscreva, né, no nosso canal, porque essa é a primeira, posso dizer assim, de muitas videoaulas que a gente vai tentar gravar e colocar no nosso canal para contribuir com o aprendizado de vocês. Então se inscreva no nosso canal, né? Deixa aquele like, deixa aquele joinha, certo? Compartilhe o nosso vídeo e até a nossa próxima aula, né? Quero aqui me despedir de vocês, desejando muita saúde e aquela frase célebre: fique em casa.